Evangelho de João, capítulo 13, verso 34 e 35. Vamos ler todos juntos, são apenas 2 versículos, vamos ler em uma só voz, toda a igreja. O texto diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Feche seus olhos, fale com o Senhor mais uma vez, peça ao Senhor que fale ao seu coração. A palavra foi lida, ela é suficiente. A palavra é eficaz. Que o Espírito Santo do Senhor fale. Deus, obrigado pela sua palavra. Que o Senhor Deus possa me usar com poder e glória como canal desobstruído. Que a minha boca se cale em nome de Jesus. E que o Espírito Santo fale ao coração da sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, você ama a Deus? Quero que você pense nisso. Quero te fazer 2 perguntas e a primeira é essa. Você ama a Deus? Se você pensar aí, você pode fazer essa afirmação e dizer assim: sim, eu amo a Deus. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta. Isso vai requerer que você dê uma olhadinha para os seus irmãos ao redor. Dá uma olhadinha aí atrás. Vê quem está atrás de você. Dá uma olhadinha assim. É porque a gente está num banco da igreja, a gente vê a nuca, né? A gente só conhece a nuca das pessoas. O cabelo, né? A gente não olha o rosto das pessoas. Mas dá uma olhadinha, você já viu aí. Eu não sei se é alguém que você conhece, eu não sei se é alguém que você não conhece, mas eu quero te fazer a segunda pergunta. E você não vai me responder, você vai refletir sobre isso. Você ama este irmão que está atrás de você? Você pode garantir que você ama este irmão que está 3 bancos atrás de você? Se você quiser dar uma olhadinha, você pode de novo. Você titubeou aí, deixa eu dar uma, de repente você não reparei bem quem é que está atrás de mim, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Né? De repente é alguém que eu amo, de repente é, né? Irmãos, essa pergunta é muito importante para que você responda a primeira. João, ele é o apóstolo do amor. João, o seu evangelho, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, ele vai falar da divindade de Jesus Cristo, ele vai apresentar Jesus Cristo como sendo Deus, enquanto Mateus, Marcos e Lucas estão mostrando o reino de Deus, estão mostrando Jesus como um rei, aquele que vai governar o seu povo. João, ele está mostrando que Jesus é Deus, e esse Deus é amor. E esse Deus, ele nos ama de uma maneira tão grandiosa, que ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, quando ele vai escrever a sua primeira carta, lá no capítulo 4, no verso 20, ele vai dizer assim: olha, se você disser que ama a Deus e odeia o seu irmão, você é o quê? Mentiroso. Mentiroso. Não tem condições. Porque como você vai amar a Deus que você não vê, e dizer que o ama, se você não ama essa pessoa que está do seu lado, que você vê? João nos confronta o tempo todo a respeito do amor, porque ele está apresentando um Deus que é amor, e este Deus, ele está manifesto na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a essência do amor. Jesus Cristo é a maior prova do amor de Deus. Jesus Cristo, ele mostra o seu amor para conosco, quando ele entrega a sua vida por nós. E João, então, ele tem este propósito de mostrar a divindade de Jesus Cristo e mostrar que esse Jesus, que é Deus, ele nos ama e nos ama com um amor incondicional, e assim como ele nos ama, nós também devemos amá-lo, e não só amá-lo, mas demonstrar que amamos o Senhor, amando um ao outro, amando os outros. Então eu queria dizer uma verdade para você aqui, uma afirmação:
que se você olhou para trás, se você olhou para o lado e você não conseguiu definir se você ama este irmão, é muito provável que você ainda não tenha amado a Deus. Mas isso pode mudar hoje, amém? Isso pode mudar hoje. A palavra de Deus, ela vem para nos mudar, para nos transformar, para nos edificar, para nos melhorar. E este texto, ele vai nos confrontar de uma maneira muito grande. E eu quero chamar logo a sua atenção para o primeiro verso que nós lemos, no verso 34, onde Jesus vai dizer assim, olha, novo mandamento vos dou. Mas o que é isso? Como assim? Jesus está criando um mandamento novo, ele está querendo aumentar aqui mais alguma coisa. É muito interessante porque quando Jesus faz isso, ele está pensando no seu público, ele está pensando naquele povo que o rodeia, ele está pensando nos escribas, ele está pensando nos fariseus, ele está pensando nos judeus, ele está pensando naquele povo que o acompanha na sua trajetória, e esse povo conhecia os mandamentos. Jesus está falando para um povo que sabia a lei de Moisés, que tinha a lei de Moisés. E Jesus está dizendo para esse povo assim, olha, eu vou trazer uma coisa nova para vocês. E isso para eles era muito confrontador, porque a lei de Moisés era tudo para eles. E quando nós pensamos em novo mandamento, quando nós pensamos em lei, nós precisamos nos lembrar de um momento em que Jesus é confrontado por mestres da lei a respeito do mandamento, do grande mandamento. Isso acontece de maneira diferente no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Em Mateus e Marcos, nós temos aqui uma diferença, porque em Mateus e Marcos, Jesus, ele confronta estes escribas, estes fariseus, e ele pergunta assim, olha, qual é o grande mandamento? Qual é o grande mandamento? E eles vão responder, olha, o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? A ti mesmo. Jesus é confrontado por estes mandamentos, porque eles querem pegar Jesus, eles querem laçar Jesus, então eles vão perguntar a Jesus, e eu quero corrigir a minha fala aqui, Mateus e Marcos, Jesus é confrontado, eles confrontam Jesus, e eles dizem, Jesus, qual é o grande mandamento? Então Jesus vai dizer, ame a Deus, ame ao seu próximo, disso depende toda a lei e os profetas. Mas no Evangelho de Lucas, ocorre o contrário. Jesus vai confrontar um mestre da lei. E Jesus vai perguntar, e esse mestre da lei vai dizer a mesma coisa. A mesma frase, a mesma ideia, o resumo da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus, então, confronta e diz, olha, é isso mesmo, então faça isso. E aí ele quer se justificar. E lá no Evangelho de Lucas, na tentativa de uma justificativa, o que este homem faz? Ele faz uma pergunta para Jesus e ele fala assim, Senhor, quem é o meu próximo? Porque Jesus fala assim, olha, ame o seu próximo, como a ti mesmo. E ele pergunta, quem é o meu próximo? Então Jesus vai propor uma parábola, que é a parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano é aquela que mostra que um homem foi assaltado, e na beira do caminho ficou ferido, passa então um sacerdote e vê, e está atrasado, não pode, não para, passa de largo, passa um levita, e o levita também vê aquela situação e vai embora, mas para um samaritano. Só para que você entenda, talvez você está aqui hoje e não conhece essa história, este samaritano, ele era a pior pessoa do mundo para o judeu. Ele era rejeitado, ele era considerado impuro. E foi exatamente este que parou, cuidou das feridas daquele que tinha sido roubado, e levou para uma hospedaria, e disse assim, olha, cuide dele, eu vou, mas eu volto, se gastar qualquer coisa a mais, eu vou repor, mas cuida desse moço. E Jesus perguntou, olha, qual destes é o próximo? E eles foram confrontados, porque o próximo foi considerado, ou foi mostrado por Jesus, que era aquele ao qual eles rejeitavam. Mas Jesus continua dizendo aqui, a ideia deste novo mandamento, que eu quero que você perceba aqui,
É porque a ideia deste grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, agora é atenuada. Porque Jesus ele vai dizer assim, olha, ótimo, na lei você aprendeu a amar a Deus e a amar o próximo como a ti mesmo. Agora eu quero ensinar algo novo para vocês. Eu quero que vocês aprendam a não mais amar os outros como você ama a si mesmo, mas eu quero que vocês aprendam a amar os outros como eu vos amei. E aqui a gente entra numa linha muito fina. Aqui a porta é verdadeiramente estreita. Porque agora nós temos que amar como Jesus. E é interessante, irmãos, porque talvez dizer para você assim, olha, ame os outros como você se ama. Eu não sei se você se ama. Eu não sei nem se você tem amor próprio. Talvez o que Jesus está dizendo, ele está olhando para essa humanidade caída, perversa, pecadora, e Jesus está dizendo assim, ó, tem uma coisa errada aqui. Nós precisamos resolver esse negócio. Porque eu não sei nem se você se ama. Mas eu quero dizer para você que o mandamento verdadeiro é você amar ao próximo como eu, Jesus, amo vocês e amei a vocês. E quando nós olhamos para o amor de Jesus por nós, nós vamos perceber e aprender nesse texto algumas lições muito importantes aqui. Primeiro, o Senhor quer que nós amemos, e amemos uns aos outros. E aqui está um ponto difícil para a nossa sociedade. Quando eu pedi para você olhar para trás, quando eu pedi para você observar quem são as pessoas, eu volto a remeter à parábola do bom samaritano, de Lucas capítulo 10, porque nós temos uma grande dificuldade com a ideia do amor. Nós achamos que amor é um sentimento. Nós pensamos que amor é aquela coisa que vem no coração da gente, que quando a gente olha para a pessoa, a gente gosta da pessoa. A gente tem uma ideia de amor, quando nós falamos de amor, talvez, eu não sei você, deve pensar naqueles filmes, sabe, aqueles filmes de comédia romântica, sabe? Quem nunca assistiu uma comédia romântica, né? Sabe? E aquela ideia de um amor que você fala assim, olha, é um amor que a pessoa encontrou, o amor da vida, o olho brilhou. E aí, você já parou para reparar que as comédias românticas, o final dela é sempre o final feliz? Já reparou? Aí eu fico pensando assim, pois é, né? O filme terminou, eles se encontraram depois de aquele turbilhão todo da história, e no final tudo deu certo, e eles se encontraram, ficaram juntos, e pronto. E agora? Quem é que vai lavar a louça no outro dia? Quem é que vai cuidar dos meninos no outro dia? E agora, como é que é? As contas vão chegar no outro dia? Eles não mostram essa parte não, irmãos. A parte da comédia romântica é para mostrar que alguém encontrou alguém, passaram por alguma dificuldade, e ali ficaram juntos. Isso não é amor. O Senhor Jesus está dizendo para nós, e a primeira lição aqui que nós temos nesse texto, quanto a este novo mandamento, é que nós precisamos amar uns aos outros, independente de quem seja essa pessoa. Nós precisamos amar a todas as pessoas. Se nós conhecemos ou não, pessoas que nós encontramos pelas ruas. A proposta de Jesus, ela é uma proposta muito profunda, porque Jesus ele está andando com pessoas que não mereciam ser amadas. Jesus está andando com pessoas, e pessoas estão o seguindo, que talvez se Jesus perguntasse para mim e para você, o que você acha dessa pessoa? Sabe o que você ia falar? Ô Jesus, rapaz, esse Mateus aí não vai dar não, hein? Ô Jesus, é isso mesmo? Ô Jesus, aqui, você está andando com uma mulher, essa mulher foi prostituta, Jesus. Jesus, deixa eu falar com o senhor. Pedro, esse Pedro aí, esse cara é meio atrevido. Você já parou para pensar? O que você falaria para Jesus a respeito das pessoas que seguiam Jesus? Jesus ia lá e curava um mendigo. O mendigo era curado. E esse mendigo queria fazer o quê? Seguir Jesus. Ele queria ir atrás de Jesus.
Jesus curava os leprosos e eles queriam ir aonde? Atrás de Jesus. Jesus disse assim, olha, eu vim buscar o doente, eu vim para o perdido, eu vim para aquele que está carecendo. Porque Jesus está querendo mostrar que o seu amor é incondicional. Quando Jesus diz assim, olha, eu dou um novo mandamento, e o mandamento que eu dou a vocês é amem uns aos outros. Ele não estabeleceu um padrão. Ame aquele bonitinho, ame aquele legalzinho, ame aquele que já está firme na igreja, ame aquele que, vai, procura aí, dá uma olhada aí direitinho para você amar. Jesus falou assim, ame, ame. Quando eu confronto isso com 1 João, nós começamos a discutir e a pensar e a raciocinar se nós amamos mesmo a Deus. Porque é muito fácil nós dizermos que amamos a Deus. É muito fácil nós dizermos porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, porque Deus está acima de tudo, e nós cremos em Deus. E você pergunta para a sociedade, você vai pelas ruas, e dificilmente você vai achar alguém que não crê em Deus. Existem ateus? Existem, mas olha, eu confesso para você que a maioria das pessoas, elas vão dizer para você que elas creem em Deus, que elas acreditam que há um Deus. O Deus delas talvez não seja o mesmo Deus que nós cremos, mas as pessoas elas vão dizer que creem em um Deus. Mas o que nós temos visto na nossa sociedade século 21, quando nós olhamos para Mateus capítulo 24, uma das maiores provas da volta de Jesus está lá e nós estamos vivendo ela aqui, nesse tempo. Porque Jesus disse que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria. Jesus fez uma afirmação. Ele disse, olha, naquele tempo o amor de quase todos se esfriará. Jesus não disse que era uma possibilidade. Olha, pode ser, vai ser dias difíceis, dias de guerras, pode ser que as pessoas percam um pouco de amor. Não, Jesus falou assim, essa é uma marca. Esta é uma marca da minha volta. O amor de quase todos se esfriará. É interessante porque quando eu penso nessa palavra de Jesus, ele não disse que acabaria. Porque você já pensou, um mundo sem amor, sem um pingo de amor, sem uma gotinha sequer de amor? Isso aí vai acontecer quando Jesus separar o joio do trigo, e Ele separar o seu povo. Então uns vão viver num reino de amor, e outros vão viver num reino de perdição. Isso sim, aí lá no tempo final, na vida eterna final, ou na morte eterna final, aqueles que estiverem destinados à morte eterna final, viverão sem amor nenhum. Nenhuma gotinha. Mas Jesus disse que nesses dias o amor se esfriaria. E eu queria perguntar para você, você tem visto isso? Você pode afirmar que o amor de quase todos se esfriou? Quando nós olhamos as calamidades relacionais, quando nós olhamos o egoísmo pessoal, onde as pessoas buscam cada vez mais algo para si, nós paramos de pensar no outro. Nós paramos de nos importar com o outro. Pastor Fábio falou algo muito importante aqui hoje pela manhã. Um evangelho que parece que está pesado. Um negócio que parece que está difícil de levar, difícil de carregar. Enquanto Jesus diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O evangelho não é pesado. Amar os outros, amar uns aos outros, não pode ser uma coisa penosa para nós. E isso não é uma possibilidade, é uma ordem. Jesus nos dá um mandamento, e o mandamento dele para mim e para você hoje é: amem uns aos outros. Você pode dar mais uma olhadinha aí? Olha aí para trás aí de novo, dá uma olhada para o rosto desse irmão aí, dá uma olhada para ele aí. Isso, vê, dá uma checada, dá uma checadinha aí.
eu quero te acionar ao que Jesus está mandando você fazer hoje. Você vai perguntar assim para mim, pastor, como que eu vou fazer? Vou te ensinar já já. Nossa segunda lição aqui. Nós vamos amar como Jesus. O Senhor nos chamou para amar uns aos outros. Mas Ele diz como que nós vamos amar. E nós vamos amar como Jesus. Agora eu quero chamar a atenção para você para esse capítulo. Primeira lição, quando nós olhamos para este ponto sobre amar como Jesus, eu quero trazer algumas lições neste capítulo, para que a gente aprenda como nós vamos amar como Jesus. A primeira coisa, nós precisamos saber qual é o nosso propósito de vida. Olha o verso 1 do capítulo 13. Capítulo 13, verso 1. Vamos ler todos juntos? O texto diz: ora, tendo amado, amou-os até o fim. Primeiro lugar, para que você ame alguém como Jesus nos amou, você precisa saber qual é o seu propósito. Jesus, ele não veio nesse mundo para brincar aqui. Jesus não veio nesse mundo para dar uma passeada aqui. Jesus não veio nesse mundo para criar empatia com você. Não foi isso que Jesus fez, não. Jesus veio a este mundo para que Ele pudesse dar a vida por você, e Ele sabia disso. Jesus veio com um propósito. O propósito de Jesus é único. Toda a caminhada de Jesus, quando nós lemos os evangelhos, irmãos, vocês vão ver os evangelhos, não sei se você tem lido os evangelhos, eu quero acionar você, leia os evangelhos. Eu tenho cutucado aqui a turma do Ministério de Louvor, leia Mateus. Sabe, você quer aprender sobre Jesus? Leia Mateus. Mateus tem uma linguagem bem facinho. Mateus, ele tem uma estrutura boa para você conhecer Jesus. Leia Mateus. Leia uma vez, lê duas, lê três, lê quatro, lê cinco. Leia Mateus. Eu quero desafiar você. Leia Mateus. Você vai perceber que Jesus, ele tem um propósito. E você começa a ver Jesus tratando, e às vezes nós olhamos para os evangelhos, nós vemos várias lições, e nós aprendemos as lições com Jesus, nós aprendemos os seus ensinamentos, o sermão do monte, né? Nós aprendemos todas as lições que ele traz para essa vida conjunta, mas o que nós não podemos perder de vista, e que não está só em Mateus, mas em toda a Escritura, em todo este livro, é que ele tem um propósito. Ele criou o mundo, ele criou a humanidade. E quando Deus criou o mundo, Ele não foi pego de surpresa com a queda do homem, não, irmãos, porque o nosso Deus, ele é onisciente. O nosso Deus, ele é onipotente e onipresente. Ele é eterno. Ele criou o mundo. E Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, deu a sua vida por nós. Jesus morreu fisicamente num tempo presente. Mas a sua morte, ela acontece na eternidade. Jesus tem um propósito. A minha pergunta para você hoje é: qual é o seu propósito? Talvez você tenha estabelecido vários propósitos na sua vida. Talvez você tenha tido vários sonhos, você tenha estabelecido várias metas, mas será que a sua meta, será que a sua vida, será que o seu objetivo, será que o seu propósito é a vida eterna? Se o seu propósito não for a vida eterna, dificilmente você vai conseguir amar como Jesus. Dificilmente. Porque você precisa pensar que se você não ama o seu irmão, como que você vai para o mesmo céu que ele? Alguém vai ficar para trás, irmão. Você já pensou que pode ser você? Alguém vai ficar para trás. Porque não pode, não tem como. É incompatível. Olha, eu tenho duas pessoas que não se resolvem aqui. Eu tenho duas pessoas que estão aqui nessa terra num conflito constante. Eu tenho duas pessoas que estão aqui que não aprenderam a amar, que não sabem qual é o seu propósito de vida eterna. Por isso elas se conflitam a vida inteira e elas não se resolvem. Por mais que isso lhe seja ensinado,
Seja marido e mulher, seja pai e filho, seja irmãos, sejam vizinhos, sejam colegas de trabalho, aonde for. Estou falando para vocês de uns aos outros, como eu já disse no ponto anterior, que são qualquer pessoa, todas as pessoas. E como você espera chegar na glória? E aí você espera encontrar essa pessoa na glória? Nós temos um problema. Temos um problema sério para resolver. O amor começa quando você entende o seu propósito. Você pode falar isso comigo? O amor começa quando eu entendo o meu propósito. O seu propósito, se não for a vida eterna, você não tem propósito. Sabe por quê? Você pode casar-se, ter filhos, conquistar profissão, você pode conquistar até a sua independência financeira. Tem se falado muito sobre isso aí, né? E tem muita gente buscando isso. E de repente você busca a independência financeira. Tudo isso vai acabar. Pode acabar de duas maneiras. Quando Jesus voltar ou quando você morrer. Tudo isso vai acabar. Mas e o seu propósito? O que Jesus está falando? Quando nós olhamos para esse primeiro verso, Jesus já sabia, ele disse, olha, chegou a minha hora, é hora de partir, é hora de cumprir o meu propósito, é hora de dar a minha vida por esses filhos meus, por aqueles que eu escolhi, é hora de dar a vida por eles, e eu amei-os até o fim, até a morte de cruz. E o Senhor então, ele vai se preparar para lavar os pés dos seus discípulos. E aqui está a segunda lição. Para você amar como Jesus, primeiro você precisa de propósito, saber que o seu propósito é vida eterna. Segundo, você precisa servir. Olhe comigo o verso 5. Leia comigo o verso 5 do capítulo 13. O texto diz, depois... Irmãos, esse é um ato que Pedro falou assim, que é isso? Espera aí, Jesus. Isso não era para um mestre. Lá na lei dos judeus, o se banhar, o lavar os pés, aquilo era algo que estava na lei, eles precisavam fazer aquilo constantemente, e de repente o mestre, Jesus, vem para os seus discípulos e vem com uma bacia, com uma toalha nas costas e abaixa-se, cinge da sua roupa mais grossa por cima e tira aquilo e agacha ali e começa a lavar os pés dos discípulos. Chega em Pedro, o que Pedro faz? De jeito nenhum. Ô senso de autoridade de Pedro, hein? Ó, Pedro, eu vou te falar, hein? Pedro olhou e falou, que isso, Jesus? Não, jamais. Jesus fala para ele, senhor Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro muda na hora. Senhor, pode jogar a bacia aqui, não tem problema não, lava tudo, senhor. Pedro, gente, vontade de pegar Pedro, dá uns, né, ô Pedro, me ajuda aí, Pedro. Pedro era um cara, pensa num cara que, eu penso que Pedro aqui a gente não ia ter muita paciência com Pedro não, vocês acreditam nisso, irmão? A gente não ia ter muita paciência com Pedro, não. Não, Senhor, reconhecimento. Nós achamos que Pedro fez um negócio bonito demais. Mas agora, Pedro, não, pode lavar tudo. Aí o Senhor fala com ele, senhor Pedro, banho você toma em casa, meu filho. Jesus era duro, irmãos. Jesus não era moleza, não. Jesus falou, senhor Pedro, banho você toma em casa. Você já se banhou, você está limpo. Você não está entendendo o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui. Jesus está querendo mostrar para eles algo muito importante, que está aqui, ó, no verso 14. O exemplo. Jesus quis dar o exemplo. Eu quero adiantar esse ponto e trabalhar esses dois pontos juntos. Serviço e exemplo. Jesus lava os pés dos discípulos, mas ele tinha um propósito com isso, que era o exemplo. Verso 14 e 15, você pode ler comigo? O texto diz, ora... Vamos lá, todo mundo junto? Verso 14 e verso 15. O texto diz, ora, se eu... Porque eu...
Olha o que Jesus está querendo aqui. E eu quero trabalhar essas duas lições juntas. Jesus, ele mostra o serviço. Primeiro, ele mostra o seu propósito. Jesus, ele mostra que amar requer servir. E esse serviço, ele não é algo que você vai requerer de alguém. Aquilo é conquistado pelo exemplo. Jesus serviu aos seus discípulos. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde está muito difícil as pessoas servirem. Servir uns aos outros. Nossas crianças estão aqui até 4 anos. Vocês sabem por quê? Talvez você perguntou assim, por que não vai descer até mais? Porque nós não temos mão de obra suficiente, sabia, irmãos? Você sabia disso? Você sabia que você poderia estar lá servindo? E ensinando as crianças, porque eu tenho compaixão das minhas crianças aqui de 5 anos, de 6 anos, de 7 anos. Porque talvez elas estão assentadas aqui e elas não estão compreendendo porque eu não estou falando com elas na linguagem delas. Elas estão ouvindo, sim. E vocês viram como é que elas estão quietinhas hoje? Que bênção. O Senhor está falando com elas, mas elas poderiam estar aprendendo muito mais. Porque a criança, ela tem algo visual, ela tem uma outra maneira, e as nossas crianças estão envolvidas hoje com telas. Você já imaginou o que é a nossa criança sentada aqui nesse banco, me ouvindo falar 40 minutos? É muito difícil para essas crianças. Eu creio que o Espírito Santo do Senhor fala com elas. Mas poderia estar falando de maneira mais profunda se nós estivéssemos pessoas servindo. Nós estamos precisando de gente para servir, irmãos. Na semana passada eu falei aqui sobre a parábola dos talentos. O Senhor vai vir prestar contas conosco, meus irmãos. E Ele vai requerer de você. Porque o Senhor, quando te chamou ao Evangelho, quando Ele deu a vida por você, Ele deu a vida por você com um exemplo. Ele trabalhou por nós, Ele se entregou por nós, Ele morreu por nós. E 1 João 3,16 vai dizer que nisso nós conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos fazer o quê? Dar a vida pelos nossos irmãos. É serviço. E o serviço, ele só é atrativo quando você faz e chama outro e dá o exemplo, e o outro vem e faz também, e Jesus está fazendo isso. Talvez você sentou aqui e falou assim, poxa vida, mas eu queria tanto que meu filho descesse, porque eu não consigo prestar atenção no sermão, porque o meu filho está aqui comigo, e ele quer conversar, e ele quer desenhar, e eu perco a minha atenção. Talvez você pensou assim. Então sabe o que você pode fazer? Dá o exemplo. Fala assim, eu vou servir. Eu vou lá e eu vou cuidar. Eu vou lá e eu vou cumprir o meu papel. Eu estou dando um exemplo mais prático que está aqui hoje, tá, irmãos? Para a gente aprender o que está acontecendo. Mas existem várias outras áreas em que você pode servir. Existem outras coisas no meio do corpo de Cristo que você precisa fazer. E se você quer saber se você tem amado as pessoas, você precisa servir. Você precisa ser exemplo. Você precisa dar exemplo. Porque Jesus chama esses discípulos e Ele vai dizer para eles, olha, eu estou fazendo isso para vocês, porque vocês precisam fazer isso. E eu estou ensinando vocês como fazer. Aí a minha pergunta para você tem servido? Muitas pessoas aqui têm. Mas talvez você ainda não tenha. Não sai daqui hoje sem uma iniciativa de serviço, não, irmão. Não sai, não. Como eu tenho dito nos últimos cultos, quando eu chegar diante de Deus, o Senhor vai chegar para mim e falar assim, ô pastor, o que você fez? Eu vou falar assim, Senhor, eu anunciei, eu falei para minhas ovelhas, o Senhor confiou a mim. Mas Ele vai chegar para você e vai falar assim, e aí, meu irmão? O que você fez? E você vai ter que dizer. E uma coisa que você não vai poder dizer é que o seu pastor não
que Ele não te avisou, que Ele não te ensinou. Você não vai poder dizer isso. Porque a palavra do Senhor está aqui. E não sou eu que estou falando. Eu não queria fazer isso pelo constrangimento. Eu quero que você saiba que a prova de amor, o mandamento que o Senhor nos deu de amar, requer de nós propósito. Você tem que saber que a sua vida aqui tem um propósito, esse propósito é vida eterna, então os seus olhos não estão nas coisas deste mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você tem que ter serviço, você precisa servir, porque você ama, e você dedica o seu amor servindo. E você também é exemplo. Você não quer apenas que as pessoas façam, você faz e elas fazem junto com você. E você arrasta essas pessoas com o seu exemplo. Mas tem algo muito interessante aqui nesse capítulo. É porque Jesus, ele mostra o seu amor sem fazer distinção de pessoas. E Jesus vai lidar com duas figuras. A primeira figura que eu quero destacar com você aqui é Judas. Olha como que Jesus está ensinando a gente a dedicar o amor, a servir, a dar exemplo. Jesus está dizendo assim, olha, tem algumas pessoas que nós vamos servir e nós vamos ser exemplo para elas, independente de como elas sejam, de quem elas sejam. Porque Jesus está diante de duas figuras aqui muito importantes, Judas é a primeira delas, e se você observar no verso 2, o verso 2 vai dizer que quando Jesus disse assim, olha, o meu tempo chegou, o propósito já chegou, eu vou lavar os pés dos discípulos, tinha um lá no meio deles, que o diabo já havia se apossado dele. E o verso 2 vai dizer isso, e o nome desse homem era Judas Iscariotes. E o texto diz que o Senhor lavou o pé de Pedro, de João, de Mateus, e chegou em Judas, e ele pulou e não lavou o pé de Judas, não. É isso que a Bíblia diz? É isso que esse texto mostra para nós? Foi não, irmãos. Ele lavou o pé de Judas. Jesus lavou o pé de todos os discípulos. Não só lavou os seus pés, como assentou à mesa com ele. Olhe comigo o verso 26. Você pode ler o verso 26 e 27 comigo? Capítulo 13, verso 26 e 27. O texto diz, respondeu Jesus, aquele... E após... Faz logo. Jesus está diante daquele que o trairia. Mas sabe o que é impressionante em Jesus? E por que ele nos ensina a amar como ele? Porque Jesus tinha o seu propósito. Quando nós olhamos em Mateus, no capítulo 26, no verso 24, Jesus vai fazer menção a Judas, e ele vai dizer assim, olha, é necessário que isso aconteça. É necessário que o Filho do Homem seja traído. O Filho do Homem, ele vai como está escrito, é necessário. Mas ele diz assim, olha, ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Olha o que Jesus falou assim, é melhor o quê? Não ter nascido. Olha que interessante. Jesus sabia que Judas também tinha um propósito, e Jesus não o recriminou, porque Jesus sabia que era necessário que aquilo acontecesse. Irmãos, tem coisas ruins na vida da gente, que elas precisam acontecer. Tem coisas duras, tem coisas difíceis, tem coisas que parecem insuportáveis na vida da gente, mas elas precisam acontecer. Conversando com a turma do louvor, essa semana, eu me lembrei de um foguete. Sabe o que precisa acontecer para um foguete voar? O que tem que acontecer para um foguete voar? Você sabe? Tem que explodir embaixo dele, gente. Se não tiver explosão debaixo dele, se não tiver muita explosão debaixo dele, ele não sobe não. É fogo, muito fogo.
Aquilo destrói tudo que está em volta. Tudo que está por perto é destruído. Aquela base toda cai para que esse foguete possa subir. No mundo nós teremos o quê? Aflições. O Senhor Jesus nunca disse que nós não teríamos aflições. Tiago vai dizer para nós, na sua carta, no capítulo 1, que nós temos que ter motivo de toda alegria passar pelo quê? Aflições. Jesus teve que sofrer aflições. Era necessário amar como Jesus. Requer de nós não fazer acepção de pessoas e saber que até aquelas pessoas que nos prejudicam de maneira tão profunda, elas estão dentro de um propósito estabelecido por Deus. Porque senão a gente entra em depressão. Porque senão a gente começa a questionar. Ah, céu, vida, por quê? De novo, não, só comigo, é tudo eu. E nós estamos vivendo numa sociedade que não está pronta para encarar o Judas. Nós estamos vivendo numa sociedade que não está pronta para lavar os pés de Judas. Uns aos outros. É amar Judas. E também Pedro. Porque Jesus está aqui diante de Pedro também. E Jesus, ele vai falar com Pedro. E aí Pedro vai questionar ele, como eu já disse aqui. Senhor, o senhor não vai lavar meu pé não, que é isso, Jesus? Jesus vai falar para ele, não, Pedro, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Não, então lava meu corpo todo, você toma banho em casa. Jesus está tendo um embate com Pedro, um negócio difícil. Jesus está tentando fazer o serviço dele, e Pedro está ali murrinhando com Jesus. E o negócio está difícil, Pedro está batendo boca com Jesus. Não, Senhor, é isso, é aquilo, não. Jesus, Pedro, quieta aí, meu filho. E beleza. Quando você chega lá, no verso 36 ao verso 38, já depois que Jesus dá esse mandamento, depois que Jesus vai tratar essas lições aqui, você tem uma conversa de Jesus com Pedro, e Jesus vai falar o que com Pedro? Ô Pedro, meu filho, antes que o galo cante 3 vezes, você vai fazer o quê? Me negar. Quem seria Pedro posteriormente? O líder da igreja. Talvez se Pedro estivesse diante de nós estaríamos questionando Jesus e falando, Jesus, você está andando com Pedro, Jesus. Jesus, Pedro, pelo amor de Deus. Bota esse homem para correr, dá a linha em Pedro. Ninguém aguenta Pedro. Talvez nós estaríamos questionando Jesus, mas Pedro se tornou o líder da igreja primitiva. Jesus lava os seus pés e Jesus o ama. A diferença de Judas e Pedro é porque Judas foi o filho da perdição, escolhido para a perdição, mas com um propósito precioso de cumprir aquilo que era necessário no Filho do Homem. Tem pessoas que o Senhor vai enviar na sua vida, meu irmão, com o propósito de cumprir algo na sua vida. Pessoas que talvez depois o Senhor vai cobrar seriamente delas lá na frente. Isso não cabe a nós. Existe uma coisa que chama-se lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Ninguém pode contra ela. Ninguém. Mas nós, para amarmos como Jesus, nós precisamos então saber qual que é o nosso propósito. Nós precisamos servir. Nós precisamos dar exemplo. E nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós vamos lavar os pés de Judas, e nós vamos lavar os pés de Pedro, e nós vamos lavar os pés de João. Olha quem é João, verso 23. Olha comigo aí o verso 23. Lê comigo o verso 23. O texto diz, ora, ali... irmão, é bom demais. Joãozinho estava lá, aconchegado. Joãozinho estava abraçadinho com Jesus. João era aquele chegadão. Jesus está mostrando para a gente assim, olha, eu amo vocês. E eu amo de maneira incondicional. E vocês precisam amar como eu amo. E eu lavei os pés de Judas, eu lavei os pés de Pedro, e eu lavei os pés de João.
e eu não os lavei de maneira diferente. Irmão, nós estamos numa sociedade que faz diferenças demais. Pesos e medidas diferentes. Jesus nos ensina que o amor com que Ele nos ama é, em primeiro lugar, incondicional. Não tem condição. Porque tanto Pedro, como João, como Judas, careciam da mesma coisa. Sabe o que é? A graça. João, sem a graça de Deus, estava morto nos seus delitos e pecados. Pedro, sem a graça de Deus, estava morto nos seus delitos e pecados. Judas, sem a graça de Deus, estava morto nos seus delitos e pecados. João, o Senhor resgatou, o discípulo amado, a graça o alcançou. Pedro, a graça o alcançou. Judas foi o filho da perdição. Por isso nós vimos na semana passada, por que você precisa trabalhar com aquilo que o Senhor pôs na sua mão, porque você haverá de prestar contas com o Senhor, e aquilo que Ele colocou na sua mão, Ele vai cobrar de você. E se você é o servo bom e fiel, sabe o que Ele vai dizer? Entra para o gozo do seu Senhor. Mas se você é o servo mau, o que Ele vai dizer? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Vocês vão para o fogo eterno. É assim com Jesus Cristo. Foi assim com esses discípulos e Ele quer isso de nós. Mas a terceira e última lição que eu quero trazer nesse texto é que só há uma maneira de ser discípulo de Jesus. Só tem um jeito de ser discípulo de Jesus. Se nós amarmos uns aos outros. Jesus nos chama para ser discípulos. Ele nos chamou para ser como Ele. Ele nos chamou para amar como Ele. Quando Jesus vai subir aos céus, quando Ele vai trazer a nós o grande e final mandamento, a grande comissão, Ele vai dizer, ide e fazei o quê? Discípulos. Agora só faz discípulo quem é discípulo. E só é discípulo aquele que ama. E ama quem? Uns aos outros, todo mundo. Judas, Pedro, João. Porque quando nós voltamos à parábola do bom samaritano, o que Jesus está mostrando para nós é que o amor dele por nós foi um amor de quem não merecia ser amado. Nós não merecíamos ser amados. Não havia nada em nós que pudesse agradar a Deus para que Ele nos amasse. O seu amor é incondicional. Quando nós olhamos a parábola do bom samaritano, Jesus vai mostrar que aquele que mostrou ser o próximo, aquele que mostrou ser o amigo, era aquele que os mestres da lei, aqueles que detinham a lei, aqueles que achavam que eram sabedores e conhecedores de Deus e da sua lei, rejeitavam. Quando Jesus vai encontrar com a mulher samaritana, ou quando Jesus vai passar por Samaria, os discípulos falam com Jesus, Jesus, mas aqui, esse lugar aí, né? Não é esse caminho aí que nós vamos, não. Esse caminho não serve para nós, não. Esse povo aí é um povo medíocre, esse povo aí é sujo. Se a gente passar aí, nós vamos ficar imundo. E Jesus vai e encontra com aquela mulher naquele poço, e ele fala com aquela mulher assim, olha, se você beber da água que eu lhe der, você jamais terá sede. O amor de Jesus é para o perdido. Porque Ele veio para buscar o perdido. Ele veio salvar o perdido. Sabe o que tem nos impedido de amar? Nós nos achamos demais. Nós achamos que nós somos melhores do que os outros. E isso faz com que o outro não mereça o nosso amor, o nosso cuidado. Sabe, você olha alguém nas ruas, você olha alguém drogado, você olha alguém passando talvez não sei se aqui todos têm costume de ir a capitais, você passa pelas ruas e vê travestis,
e você vê prostitutas. Eu não sei que sentimento você tem. Quantas vezes você já riu daquele senhor bêbado, trôpego, caminhando pela rua? Pode ser que alguém aqui já tenha aprendido isso e não tenha feito isso e não faça isso. Mas é muito interessante como que um bêbado trôpego pelas ruas atrai risadas dos outros. Vocês já viram isso? Irmãos, o dia que você puder cuidar de alguém alcoólatra, você nunca mais vai rir de um bêbado na rua. Você vai se compadecer dele. Você vai olhar para ele e falar: Senhor, salva esse homem ou essa mulher. Talvez você olhou o travesti e talvez você passou e falou assim: como é que pode? Olha que mundo que nós chegamos. Aquela pessoa precisa do amor de Jesus. Nós somos tão pecadores quanto eles. O fato de eu estar aqui em cima não me faz melhor do que aquele homem trôpego pela rua. A diferença é que ele ainda não encontrou o que eu já encontrei, e eu espero que você também tenha encontrado. Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa alma. Mas como discípulos, você só pode ser conhecido se você amar a mim, seu pastor que está aqui em cima, assim como você ama aquele trôpego pelas ruas, que você não sabe nem o nome. Do contrário, você não pode ser chamado discípulo. Do contrário, você não pode dizer que ama a Deus. Talvez você tenha um dos maiores desafios da sua vida. E esse desafio está aqui dentro agora. Porque você precisa sair daqui hoje com o desafio de amar esse irmão que se olhou para ele 2 ou 3 vezes que eu pedi para você. Talvez a sua maior dificuldade não seja chegar pelas ruas amanhã e ver alguém fazendo uso de drogas, vendo alguém entregue à perversidade, seja ela qualquer, e você se compadecer e se lembrar deste sermão e dizer: ô Senhor, salva a vida deste homem, eu não conheço, salva a vida dessa mulher, eu não a conheço. Talvez isso seja mais fácil. Mas o mais difícil é você sair daqui hoje e se comprometer a amar esse irmão e essa irmã que está aí do seu lado. Mas você precisa disso. Eu iniciei perguntando se você amava a Deus. Você disse que sim, talvez, não sei. Porque você não me respondeu, né? Eu não pedi para você responder, pedi para você fazer uma reflexão. Eu perguntei se você amava as pessoas que estavam em volta de você. E eu não sei também o que você respondeu. Mas se você ama a Deus, se você quer obedecer o mandamento de Deus, se você é um discípulo de Deus, se você é um discípulo de Jesus Cristo, você precisa aceitar esse desafio aqui hoje. Eu sei que você vai terminar o culto, você vai querer ir embora rapidinho. Ah, é domingo, amanhã eu tenho que trabalhar. E você vai logo pegar ali, talvez até vai pegar um cafezinho e vai rapidamente sair. Isso nos impede de conhecer e sermos conhecidos. Eu desafiei vocês a conversarem com algumas pessoas que eu apontei aqui no meio do culto. Talvez o culto vai acabar e você vai simplesmente ignorar o que eu falei.
Eu não sei se quando eu falei, você se propôs no coração de fazer assim: eu não vou deixar esses irmãos saírem daqui sem eu bater um papo com eles. Eu não sei se você fez isso. Mas se você sair agora sem fazer isso, você está com um problema sério. Se você não colocar a sua vida agora para amar esse irmão que está aí atrás de você, na sua frente, do seu lado, você está com um problema sério. O maior desafio nosso está aqui hoje, aqui e agora. Aqui dentro. Porque você precisa amar essa pessoa que está aí do seu lado. E você às vezes nem sabe quem ela é. E começa por aí. Talvez você tenha dado tanta ênfase aos seus afazeres, às suas prioridades, que você não tem conseguido dedicar tempo. Talvez você seja muito tímido. Fala assim: pastor, mas eu sou tímido. Pastor, mas peraí. Olha, timidez não pode impedir você de cumprir o seu chamado. Não pode. Talvez você está aqui hoje, você tenha algo realmente difícil com o seu irmão. Você não pode sair daqui hoje sem resolver isso, não. Você tem que resolver. Porque o Senhor vai voltar, e quando Ele voltar, Ele vai requerer contas de nós. E se você é um discípulo, você precisa amar. E você precisa começar aqui dentro agora. E aí talvez você pergunte assim: mas é possível? É possível. Porque Jesus já te amou. Amém? Jesus já te amou. Ele já amou você. Ele amou você e deu a vida por você. Talvez você está aqui e você ainda nem crê nisso ainda. Mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu quero dizer para você que ainda não crê nisso, que o Senhor ama você e Ele deu a vida por você, para que você não pereça e tenha vida eterna. E ao aceitar isso e ao receber isso no seu coração, você agora vive como Ele. E você ama como Ele. E você serve. Você não faz mais distinção de pessoas. Porque você tem um propósito. E o seu propósito é vida eterna. E tudo que nós queremos é encontrar uns aos outros na vida eterna. Amém? Você pode se colocar de pé. Você vai orar, porque eu não sei o que Deus falou com você hoje. As ordens dele estão dadas para nós. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos e colocasse diante do Senhor talvez a sua dificuldade, talvez a sua timidez. Talvez você reconheceu que você tem pecado mesmo, não tem conseguido amar. Então feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor. Irmãos, as pessoas estão precisando do nosso amor. Elas não estão precisando da nossa acusação. Elas estão precisando do nosso abraço. E eu digo isso porque você vai acrescentar na sua oração agora a vida do irmão Juliano. Ele saiu, estava sentadinho aqui, saiu porque um familiar dele suicidou. Você vai orar pela família do irmão Juliano. A esposa da irmã Vanessa está aqui, ó. A família está aqui. Você vai orar por eles. Vocês percebem a necessidade que nós temos de amar as pessoas, irmãos, sem olhar para a aparência deles. Muitas pessoas estão doentes, gente. Tem muita gente doente. E nós não podemos ficar apáticos quanto a isso. Você vai demonstrar o seu amor agora orando pelo Juliano, pela família dele.
desafio para você hoje: se comprometa, meu irmão. Sabe, não sai daqui indiferente, não. Não sai daqui apático, não. Tem pessoas aqui que talvez você não conheça mesmo, você não conhece ainda, mas se dispõe a conhecer, a doar o seu tempo. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor nos chama, não é um pedido, é um mandamento, é uma ordem. E o Senhor nos chama a amar uns aos outros. E o Senhor nos chama a fazer isso como o Senhor fez por nós. Um amor sacrificial. Porque nós reconhecemos, Deus, que há muitas almas perdidas. Muitas almas sofrendo. E o Senhor nos chamou. Eu não sei como está o coração de cada irmão aqui. Mas o Senhor os chamou para serem discípulos do Senhor. E como discípulos do Senhor, nós queremos levar este amor às pessoas, a cuidar uns dos outros, confrontar quando tiver que ser confrontado. Então o Senhor confronta Pedro, o Senhor coloca Pedro na parede. Aqueles que são da luz se arrependerão. Aqueles que são das trevas, como Judas, se lançarão no vale da morte, no vale da caveira. Mas não nos deixe deixar de amar. Traga a sua igreja, visita agora a família do irmão Juliano. Diante dessa tragédia, tem misericórdia, em nome de Jesus. Que a sua bondade, misericórdia, fidelidade repouse sobre nós. Que hoje aqui, Deus, nós possamos reconhecer isso, demonstrar este amor de maneira profunda uns pelos outros. Leva-nos em paz, nos guia, Senhor, numa semana, Deus, de desafios. Nos guia nessa semana, Senhor. Que a sua bondade e misericórdia repouse sobre nós, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Não é minha voz que vai parar, não é minha voz que vai impedir de ministrar a bênção sobre o seu povo. Porque o meu pedido ao Senhor hoje, Deus, é que o Senhor traga luz e amor ao coração de cada um que o Senhor trouxe aqui nessa noite. E que isso se estenda aos nossos familiares, ao nosso povo, ao povo do Senhor. Em nome de Jesus. Receba a bênção. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre o povo de Deus aqui presente, espalhado pela face da terra hoje.